Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Fábio e estamos aqui para mais uma super aula do curso de atendente de farmácia. E a nossa aula de hoje é uma aula muito importante, pois vai tirar algumas dúvidas em relação aos tipos de medicamentos, né? Então nessa aula nós vamos entender muitas dúvidas, né? Vamos tirar muitas dúvidas em relação a alguns tipos de medicamentos que são vendidos aí no balcão da farmácia e esses medicamentos nós temos que saber exatamente qual que é a classificação deles, né? Nós já vimos vários tipos de medicamentos, nós vimos suas funções, suas indicações, e hoje nós vamos entender o porquê desses medicamentos serem vendidos de formas diferentes, né? O primeiro tipo de medicamento que nós vamos estudar, primeiras diferenças que nós vamos estudar são entre os medicamentos alopáticos, homeopáticos e fitoterápicos, né? Então muita gente confunde medicamento homeopático com medicamento natural, medicamento à base de plantas, medicamentos fitoterápicos. Então hoje nós vamos tirar totalmente a dúvida de vocês. Quando eu falo em medicamento alopático, é todo aquele medicamento que você conhece, aquele que você usa. São substâncias químicas que, ao entrar em seu organismo, provocam um efeito contrário ao do problema. Vou traduzir essa frase para vocês. Vocês estão com uma dor de cabeça, por exemplo. A dor é o problema. O medicamento, a dipirona que você vai estar tomando, a função dela é tirar a dor. Então, você vai estar tomando uma substância que vai fazer o efeito contrário do problema que você está sentindo. O problema é a dor, a dipirona vai fazer o efeito contrário à dor, vai tirar essa dor. Parece algo, né, óbvio, e realmente é algo óbvio, mas quando a gente entra no campo da homeopatia, o negócio fica um pouquinho mais complicado, né? Então, para a gente finalizar, alopático é todo medicamento que você toma lá na farmácia, tudo que vem na indústria, vem na caixinha, aqueles medicamentos fazem o efeito contrário do seu problema. Se você está com excesso de catarro ali no seu pulmão, o medicamento que você vai tomar é para tirar aquele catarro. Se você está com um problema de uma inflamação, você vai tomar um anti-inflamatório, que vai fazer o efeito contrário da inflamação. Isso é medicamento alopático, é o que todo mundo conhece, é o medicamento mais vendido, é o medicamento que você vai vender na farmácia, basicamente. Mas nós temos que entender o que é um medicamento homeopático, né? Porque por mais que algumas farmácias não vendam esse tipo de medicamento, é importante o conhecimento para você estar orientando o seu paciente. Então, o medicamento homeopático, olha que loucura isso aí, ele causa o mesmo efeito que o problema. Então, por exemplo, assim, se a pessoa está com uma dor de cabeça, aquela substância que é utilizada para fabricar o medicamento homeopático, ela também causa dor. Então você está com dor de cabeça. E a substância que é utilizada para fabricar aquele medicamento, ela também causa dor. Olha que loucura, mas professor, como assim? Se eu estou com dor, eu vou tomar um medicamento que me causa dor? Calma, vocês já vão entender. Então, o que acontece? Esse medicamento homeopático é fabricado a partir de uma substância que também causa dor. Vamos usar o exemplo da dor. Só que essa substância, ela passa por um processo de energização da água que você utiliza para fabricar aquele medicamento. Então é assim, eu vou pegar aquela substância que causa dor, né? Que vai causar o mesmo problema da minha dor, né, que eu estou passando ali no meu organismo, só que eu vou diluir ela. Ao invés de tomar aquele medicamento puro, eu vou diluir ela. O que é diluir? Por exemplo, eu pego um copo d'água, um exemplo, não é assim que funciona, mas só para vocês entenderem, e pego uma gotinha daquela substância que causa dor. Eu pego aquele frasco com água e agito, bato na mesa 100 vezes. Ele vai energizar aquela água, vai transferir poderes energéticos para aquela água. Daquela primeira diluição, eu pego uma outra gota e transfiro para um outro copo d'água, um outro frasco com água, e faço aquela agitação novamente.
e daí sucessivamente ali 50, 100, às vezes 1000 vezes diluindo aquela substância. No final dessas diluições, aquela substância que você colocou ali no seu frasco com água, praticamente ela não existe mais, praticamente ela já foi diluída de uma maneira tão grande que ela não está mais presente ali na água, mas ela transferiu as energias particulares dela para aquela água. Então, aquela água energizada com a substância que causava dor, quando você toma aquela água, aquele medicamento homeopático, o seu organismo vai tentar ir contra, vai tentar reagir contra aquela substância, diminuindo a sua dor. Isso é medicamento homeopático. Então vamos dar uma lida ali na explicação da apostila. São substâncias químicas que provocam o mesmo efeito do problema, nosso exemplo, a substância que causa dor, porém são tão diluídas e dinamizadas é essa agitação batendo ali na mesa, que ao entrarem em seu organismo, provocam uma reação do organismo contra o problema. O seu organismo vai reagir contra aquela água energizada e ele vai automaticamente sozinho diminuir a sua dor. Isso é medicamento homeopático. Praticamente as farmácias não vendem medicamentos homeopáticos, a não ser que seja uma farmácia de homeopatia. Nós temos algumas aqui na cidade, são farmácias com título especial, tem que ter um farmacêutico especializado nesse tipo de processo. O processo de fabricação desses medicamentos é algo único, é algo específico, não é qualquer pessoa que pode trabalhar com esse tipo de medicamento, porque é uma técnica totalmente diferente, uma técnica que usa muitas diluições e muitas agitações, né? Além de tudo, são medicamentos que fazem efeito ao longo do tempo. Não é na primeira dose que você já sente o efeito, é como se fosse um tratamento a longo prazo para que o seu organismo reaja contra aquela situação. Então, é um tratamento que às vezes é utilizado para quem tem alergia, para quem tem intolerância a algum tipo de tratamento. Se você quer rapidez no efeito, daí sim você vai usar o medicamento tradicional, que é o alopático, ok? Eu sei que fica um pouquinho vago ali na mente, mas é importante para vocês entenderem a diferença entre esses dois. E o medicamento fitoterápico, que o pessoal confunde com o homeopático, na verdade vem de fitos, fito é planta, são medicamentos à base de plantas, né? Então você vai lá tomar um ritmoneuram, por exemplo, na farmácia, você vai ler lá na bula dele, ele é composto por uma planta, a passiflora. Você vai tomar um figatil, por exemplo, você vai olhar a fórmula do figatil, você vai ver que ele tem plantas digestivas, extrato de plantas digestivas ali na sua formulação. Você está com uma tosse, quer tomar um xarope de guaco, na formulação dele tem a planta guaco. Então, esses são medicamentos fitoterápicos, ok? Bem simples, bem fácil. O mais complicadinho de entender é o homeopático, porque envolve essa parte de energização, de diluição. Cada frasquinho novo vai ser mais diluído, cada vez mais diluído, até o ponto de não ter mais aquela substância, e daí sim, só aquela energia, a memória, né? Eles chamam de memória energética, né? E isso vai fazer com que o seu próprio organismo reaja contra aquela situação incômoda, contra aquele problema que o seu organismo está passando. Beleza? Então aqui tem um textinho, se vocês quiserem depois ler, né? Lá no final tem um 0,00000000000. Essa é a porcentagem, por exemplo, de um medicamento homeopático vai ter lá daquela substância original, ou seja, praticamente zero, matematicamente zero ali em termos de concentração, ok? Show de bola? Entenderam? Bola para frente, então. Outro tipo de classificação que nós vamos ter que saber muito no balcão da farmácia é saber a diferença entre medicamento referência, medicamento similar e medicamento genérico. Isso tem a ver com quem que inventou a fórmula, quem que copiou
como que está escrito na caixinha. Isso é bem fácil de entender, isso é algo que você, em apenas alguns dias trabalhando na farmácia, isso vai ficar automático na mente de vocês, mas vocês têm que estar preparados para esse início, né? Nós estamos preparando vocês para o primeiro passo, para o início da profissão. Então, o medicamento de referência é aquele que inventou a fórmula, é aquele cara que investiu, aquele laboratório que investiu milhões, né, muito tempo para inventar uma fórmula nova. Antes não existia aquele medicamento e ele pesquisou, desenvolveu aquela substância, testou nos ratinhos, testou em seres humanos, demorou anos para lançar um medicamento. E daí ele colocou uma marca pessoal, né, uma marca ali do laboratório, colocou uma marca para que aquela substância seja identificada como daquele laboratório, ele que inventou aquela fórmula, ele descobriu a fórmula daquele medicamento. Isso é um medicamento referência. Os medicamentos similares foram lá e copiaram essa fórmula. Após uns 4, 5 anos, no Brasil, os outros laboratórios têm o direito de copiar a fórmula dos medicamentos de referência. Então, eles foram lá, copiaram a fórmula. Ah, tá. Qual que é a fórmula do Tilenol? A fórmula do Tilenol é paracetamol. Então vamos lá, vamos pegar aquela fórmula de paracetamol, vamos fabricar nós, né, um outro laboratório pegou aquela fórmula, vamos fabricar um outro paracetamol, né, uma outra marca de paracetamol, vamos colocar, por exemplo, Paralgen, né? Paralgen é do laboratório Legrand, se eu não me engano, e ele é uma marca comercial concorrente da marca Tilenol, que é a marca referência. Então, o similar é aquele que copiou a fórmula e colocou a sua própria marca. Então, ele tem uma marca. Temos a marca Tilenol e temos a marca Paralgen. A marca Tilenol foi quem inventou o paracetamol. A marca Paralgen só copiou aquela fórmula, só simplesmente copiou e colocou a sua marca pessoal. E os medicamentos genéricos, daí é um pouquinho diferente. Os medicamentos genéricos não possuem marca, não tem uma marca comercial. Quando você pega um medicamento genérico, além do Gzinho que tem que estar aparecendo ali em destaque na caixa, você só vê o nome da substância, só vê o nome do princípio ativo, né? Então, se você vai comprar um paracetamol genérico, só pode estar escrito paracetamol, não vai estar escrito Paralgen, Tilugen, não, vai estar escrito só paracetamol, ok? Ele tem que passar por vários testes, né? O medicamento de referência, ele é aquele que inventou o medicamento similar, é aquele que copiou a fórmula, mas manteve a marca. Mas teve uma marca que ele colocou ali, uma marca diferente, mas ele colocou a marca ali da substância dele. Já o medicamento genérico também copiou a fórmula, mas ele não colocou marca, ele não inventou um nome diferente, vai estar escrito ali somente o nome do princípio ativo. Tem vários tipos de testes que os medicamentos no Brasil precisam fazer para que, essa produção nova de medicamentos seja aprovada pela vigilância sanitária. Então aqui tem uma tabelinha aí para vocês acompanharem, uma tabelinha de curiosidades aí para vocês acompanharem sobre os testes que são exigidos. Por exemplo, ali o medicamento de referência que inventou aquela marca, né, que inventou aquela substância, ele tem que comprovar, claro, a segurança e eficácia por meios de estudos científicos. Já o medicamento genérico, ele tem que passar por teste de bioequivalência. O que é esse teste de bioequivalência? Ele tem que garantir que não há diferença nenhuma do medicamento que ele está produzindo com aquele medicamento que inventou a fórmula. Ele copiou, claro, mas ele tem que provar por A mais B que o medicamento dele é exatamente igual, vai fazer o efeito igual ao de marca referência, vai fazer o efeito no mesmo tempo que o medicamento de referência. Passando por esses testes, provando que ele é igual, daí sim ele consegue o registro do medicamento, ok? O similar hoje praticamente é a mesma coisa, também tem que passar por esses testes, né? Ele ganha um outro selinho, não de genérico, mas de equivalente. Ele diz
a legislação permite que o similar também passe por esses testes, e daí sim ele comprove que ele é tão eficaz quanto o outro medicamento. Tem gente que prefere algumas marcas, tem gente que troca os medicamentos, né, de marca mais caros por genéricos e similares. Então, esses genéricos e esses similares são os medicamentos que você vai encontrar na farmácia com um preço melhor, com mais desconto, e a farmácia tem preferência por comprar esses medicamentos, pois ela compra em quantidade, né? Então, você vai entrar numa farmácia, por exemplo, vamos contar quantos Tilenol tem naquela farmácia. Vai ter 2 caixinhas de Tilenol. E quantas caixas de paracetamol genérico? Vai ter umas 100 caixas de paracetamol genérico. Porque uma que é mais barato, outra porque a população prefere o genérico, prefere pagar mais barato por aquele produto. Então, o foco das vendas na farmácia é sempre o genérico e o similar, porque a farmácia compra em grande quantidade esse tipo de medicamento, ok? Beleza, galera? Então não se esqueçam dessas diferenças, tá? Medicamento de referência é o que inventou a fórmula e colocou uma marca comercial, que a gente chama. O medicamento similar também copiou a fórmula, também colocou uma marca diferente daquela, mas tem a marca dele. O medicamento genérico também copiou aquela fórmula, mas não colocou marca. A legislação não permite colocar marcas. Tem que colocar o G de genérico e tem que escrever somente o princípio ativo. E sempre comprovando com testes de que aquele medicamento é exatamente igual ao de referência. Tranquilo? Sabendo isso, vocês já vão saber super lidar com as trocas ali de medicamentos, né? A lei permite algumas trocas. Se na receita está escrito o medicamento de referência, você pode trocar tanto pelo medicamento genérico quanto pelo medicamento similar, desde que ele tenha lá o selo de bioequivalência, o selo de que ele foi comprovadamente testado, né, que ele é exatamente igual ao medicamento de referência, ok? Isso facilita muito, principalmente em relação à venda de medicamentos controlados, porque a gente precisa guardar as receitas, né? Mais para frente a gente vai falar isso com detalhes para vocês. Tranquilo, galera? Bora para frente. Então aqui alguns exemplos para vocês de um medicamento de referência, como eu expliquei ali no começo da aula, dipirona, né? Um medicamento simples aí para dor e febre. Quem inventou essa substância é o laboratório Sanofi, inventou a marca Novalgina, ele que pesquisou, ele que descobriu lá na natureza, que fez as sínteses lá no laboratório e inventou a dipirona há muitos anos atrás. E daí você tem ali o Anador, que copiou essa fórmula. O Anador, ele copiou a fórmula da Novalgina, deu uma outra marca para ele, para essa dipirona, deu a marca de Anador e lançou lá suas propagandas para estimular a compra daquela marca. E tem o genérico, que não pode ter ali a marca. Você nota que não tem a marca, tem só o nome do princípio ativo ali na caixinha. Só tem escrito dipirona, né? E tem que obrigatoriamente ter o G, medicamento genérico. Isso é obrigatório nos medicamentos genéricos. Outro exemplo bastante comum aqui de vendas na farmácia, no caso, o Nimesulida. Então, a marca que inventou o Nimesulida, após muitas pesquisas, né, é a marca Scaflan, é essa marca que inventou, esse laboratório que inventou a Nimesulida, ele que tirou essa substância do zero, né, lançou uma marca comercial chamada Scaflan. Com o tempo, os laboratórios começaram a copiar essa fórmula nimesulida. Alguns colocaram como genérico, no caso aqui o exemplo do meio, né? Você vê que não tem o nome comercial, só tem o nome do princípio ativo, está escrito G, medicamento genérico, então esse aqui é o genérico do meio. O outro lado ali da direita, nós temos o Cimelide. O Cimelide é um medicamento similar, copiou a fórmula do referência e deu a sua marca pessoal ali ao medicamento. Ok, galera? São 2 exemplozinhos aí para vocês irem se antenando, irem se acostumando com essa coisa. No Brasil nós temos uma diversidade gigantesca de marcas.
você não precisa decorar todas as marcas, mas é muito importante que você saiba a diferença entre eles, você saiba o que é o foco de vendas na farmácia, né? Porque é muito importante isso também. Ok, galera? É uma aula bem tranquila, uma aula bem curtinha, mas tem alguns conhecimentos que são obrigatórios para você ser um bom profissional aí no início da sua carreira, ok? Espero que tenham gostado. É isso aí, nós compreendemos as diferenças entre os medicamentos de referência, genérico, similar. Sabemos já agora a diferença de medicamentos alopáticos, que é tudo isso que a gente já estudou até agora, e os famosos homeopáticos, que são medicamentos totalmente diferentes de tudo que a gente já imaginou, trabalham com diluição e energização ali daquela água, né? E os fitoterápicos, que são medicamentos à base de plantas, né? Essa é a nossa aula, uma aula tranquila, mas com bastante conhecimento, ok? Até mais, galera, até a próxima. Beijo, tchau!